Bom dia, pessoal. Estamos aqui, novamente na nossa telinha para mais uma aula de história. O nosso conteúdo de hoje, iremos falar sobre a Era Vargas, falando do presidente que assumiu no nosso país, que foi Getúlio Vargas. Então, observando o nosso livro, na página 66, aí tem a era do rádio. No início do século XX, uma das tecnologias que mais se difundiram foi o rádio. Além de levar diversão às pessoas, ele era usado como veículo de transmissão de informações. E voltando para a Era Vargas, vamos falar um pouco sobre o rádio, entendeu? Vou falar um pouquinho, aproveitando aqui o embalo do rádio, o que foi o rádio na época de Vargas. Então, antes do rádio, os principais meios de comunicação eram impressos, como jornais, revistas e livros. A maioria da população brasileira era analfabeta, não sabiam ler, né? Por isso, esses meios de comunicação eram destinados a poucas pessoas. Então, o uso político do rádio no Estado Novo, Getúlio Vargas, ele soube aproveitar o poder do rádio, utilizando como veículo de divulgação das suas propagandas políticas. Em 1935, por exemplo, foi criada a Hora do Brasil, que é uma hora de horário político. E nesse horário divulgava todo o trabalho de Vargas, que Vargas não foi tão bonzinho como muitas pessoas acham que ele foi, não, certo? Vargas também foi um ditador. Então, o nome desse programa, ele foi chamado de Voz do Brasil. E em 1946, a Hora do Brasil passou a se chamar Voz do Brasil, nome que se mantém até nos dias de hoje para os horários eleitorais políticos. Falando um pouco de Vargas, a Era Vargas é a fase da história brasileira em que Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 1945, durante 15 anos. Foi forçado a renunciar após um ultimato dos militares. Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Houve um golpe de Estado em 1930. Vargas começou a fazer também, gente, muitas mudanças, porque ele queria se manter no poder. Ele queria ser bonzinho e se manter no poder. Então, aqui, a crise de 1929 e a mudança política no Brasil, vocês irão acompanhar no nosso livro todos os tópicos. Essa crise ela afetou principalmente os empresários e os cafeicultores, pois os países que compravam o café e outros produtos brasileiros ficaram sem dinheiro. Houve uma tremenda crise. A crise de 1929 é particularmente relevante do ponto de vista histórico, uma vez que muitos processos políticos históricos, sociais e econômicos do século XX são desdobrados dessa crise. A mudança política no Brasil foi uma das consequências de uma grande crise global, que, como ocorreu aqui no nosso país, também houve em outros países, também sofreram impactos políticos importantes. Houve o golpe de 1930, a eleição presidencial foi marcada por fraudes e violência. Continua ainda toda a bagunça, né? O candidato paulista Júlio Prestes saiu vitorioso, porém os demais candidatos não se conformaram com a derrota. Houve também o governo provisório. Após o golpe de Estado, foi organizado um governo provisório. Sobre a liderança de quem? Sob a liderança ainda de Getúlio Vargas. Então, Vargas começou a fazer muitas mudanças. Qual foram as mudanças que existiram? A Era Vargas ela foi dividida em 3 partes.
governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, em fevereiro de 1962, entrou em vigor um código eleitoral com muitas mudanças elaboradas por Vargas, que também favoreceu a população. Então, houve o voto secreto, né, que era uma arma quanto ao poder dos coronéis, que antigamente era aquele voto, como vocês falam, né, de cabresto que a gente estudou antes. E depois o voto passou a ser um voto secreto. O voto feminino, as mulheres elas tinham o direito de votar, que antigamente isso não existia, elas não votavam, só os homens. Criação da justiça eleitoral, houve também as leis trabalhistas que foram criadas, e, enfim, também ocorreu a Revolução Constitucionalista. Constitucionalista faz referência à Constituição, assim, os revoltosos paulistas pediam respeito à Constituição e o retorno à normalidade democrática. Houve uma ruptura com as leis estabelecidas na Constituição, que caracteriza um golpe de Estado, como o que foi feito por Getúlio Vargas. Então, observe o cartaz da página 69 do nosso livro, onde vocês podem observar paulistas, as armas, MMDC. Então, observe que as bandeiras, logo aí embaixo, estão bem juntinhas. Então, essas bandeiras é a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo, do estado de São Paulo. Estão unidas por um laço de cor verde e amarelo, simbolizando que a luta dos constitucionalistas não era contra o Brasil, mas era a favor dele. Então, observe uma sigla bem nítida aí para todo mundo ver, né? Que é MMDC. O que significa essa sigla? Então, essa sigla, gente, ela significa que eram estudantes que brigavam, que enfrentavam briga nas ruas. Até um desses embates resultou na morte de 4 estudantes. Como um tinha o nome de Martins, o outro de Miragaia, o outro de Drauzio e Camargo, eles ficaram conhecidos pela essa sigla. Entendeu? Então, também houve como decorrer o Plano Cohen, que foi um plano bem emergencial de Getúlio Vargas, onde ele envolveu também os militares e foram obrigados a mentir. Eles mentiram falando sobre esse plano de Cohen. Então, esse plano ele foi um plano mentiroso. Era uma mentira de Vargas. Então, foi um golpe de Estado feito por Getúlio Vargas para ele continuar por mais tempo no poder. Teve participação dos militares? Teve sim. Foi um plano assinado por Getúlio Vargas. Então, esse plano Cohen, tudo nada mais que um plano mentiroso. E vocês veem que Vargas, né, ele ficou até sendo conhecido, né, em esse plano do Cohen aí, que foi divulgado em jornais, transmitido no rádio, como eu falei, que ele tinha um programa, inventou a questão do rádio. O rádio foi bem valorizado para divulgar todo o trabalho, a articulação de Vargas. Até ele foi conhecido até como pai dos pobres. Então, vocês veem que o plano, na verdade, nunca existiu, esse plano de Cohen. E era apenas uma fraude para persuadir as pessoas de que o Brasil estava sendo ameaçado pelos comunistas. E, por isso, o presidente precisava tomar medidas para evitar essa situação. Então, a gente vê, né, que Vargas ele teve uma série de participação dentro dessa era Vargas. Então, gente, aqui eu encerro um pouco desse resumo onde eu fiz, porque é um assunto muito longo, mas a gente iremos acompanhar com as nossas leituras, onde poderemos tirar nossas dúvidas, fazer pergunta. Foi um resumo que Tia fez sobre essa era Vargas para vocês. Então, a gente vê que Getúlio Vargas teve um monte de participação e que Getúlio Vargas não foi um bonzinho. Getúlio Vargas foi um ditador. Então, dentro do trabalho, né, houve a questão do Estado Novo, que foi no dia 10 de novembro de 1967, Getúlio Vargas novamente fechou um Congresso Nacional,
Falamos também um pouco da economia, da sociedade e da cultura ditatorial, gente, diz do governo que é exercido de acordo com a vontade de quem está no poder. Também houve o DIP. O que foi o DIP? Para garantir que a imprensa não divulgasse ideias contrárias ao governo, foi criado o Departamento de Imprensa e de Propaganda, que é o DIP. Esse órgão se encarregava de censurar jornais, revistas, rádio, cinema, teatro, literatura e qualquer outra manifestação cultural. O DIP também produzia textos, documentários, cartazes, cartilhas escolares e outros materiais de propaganda que mostravam o presidente sempre auxiliando a população brasileira. Era assim que Vargas construía uma imagem bastante carismática, sendo até mesmo conhecido e chamado pai dos pobres. Então vamos acompanhar todo o conteúdo, vamos fazer uma leitura bem alternada, né, para a gente entender direitinho. E nossa aula encerra-se, gente, por aqui, falando um pouquinho sobre o governo de Vargas e que possamos realizar nossas atividades com sucesso, onde Tia irá interagir com vocês. Também irei deixar um pequeno vídeo para vocês observarem sobre essa era Vargas, para vocês entenderem bem melhor, que é um pouco complicada, mas com a ajuda de vídeo, a ajuda da nossa leitura, vamos entender direitinho, ok? Bom dia para vocês, um beijo e vamos ter sucesso na nossa aula.